Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Nathalie Birger, da Academia de Educação Radiológica Online. Eu trabalho no Departamento de Radiologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este mês selecionamos mais algumas publicações interessantes sobre imagem e ultrassonografia. Antes de iniciarmos o resumo, gostaria de agradecer à editora Sênior por suas contribuições ao bloco de imagem e ultrassonografia, à coordenação da equipe brasileira e ao apoio na tradução. O primeiro artigo fala sobre a comparação da ultrassonografia de superresolução e da ultrassonografia com meio de contraste na detecção do sinal da roda de carroça em pacientes com hiperplasia nodular focal. O contexto do artigo aborda o diagnóstico de hiperplasia nodular focal por ultrassonografia, que geralmente requer o uso de meio de contraste, embora o efeito do uso da técnica de ultrassom com superresolução no diagnóstico da HNF não seja conhecido. O estudo foi baseado em pacientes com HNF que foram submetidos a ultrassonografia de superresolução e ultrassonografia com contraste com microbolhas de perfluorobutano, avaliados por 2 radiologistas que pontuaram os achados baseados em escalas de avaliação. A maioria dos pacientes apresentou o sinal da roda de carroça tanto na ultrassonografia de superresolução quanto na ultrassonografia com contraste, e não houve diferença significativa na pontuação da escala para o sinal da roda de carroça entre as duas técnicas. O artigo concluiu que a ultrassonografia de superresolução forneceu uma taxa semelhante de detecção do sinal da roda de carroça em pacientes com HNF, em comparação com a ultrassonografia com contraste. Na prática clínica, isso pode reduzir a necessidade de agentes de contraste. O segundo artigo fala sobre o RADS ultrassonográfico, um guia de usuário da série especial da AJR sobre relatórios de radiologia e sistema de dados. O contexto do artigo fala sobre analisar o léxico do sistema de dados e relatórios ovarianos anexiais, que é o ORADS, utilizado em ultrassonografia e ressonância magnética. A maioria das lesões ovarianas ou anexiais são primeiramente detectadas pela ultrassonografia. Logo, o ORADS ultrassonográfico serve como uma ferramenta primária de avaliação. Reportar achados de imagem relevantes permite a estratificação do risco das lesões para orientar de forma otimizada o manejo do paciente. A pontuação da estratificação de risco com o código de cores da ACR e a calculadora ORADS ultrassonográfica estão disponíveis para agilizar a categorização e determinação do gerenciamento do ORADS. O seguinte artigo fala sobre ultrassonografia com contraste para avaliar os fatores de risco para resultados de curto e longo prazo após o transplante de fígado, um estudo piloto prospectivo. O objetivo do artigo é identificar fígados de doadores com risco de desenvolver disfunção primária do enxerto em curto prazo e complicações arteriais e biliares em 1 ano. O desenho do estudo foi baseado em doadores falecidos que foram submetidos à ultrassonografia sem e com meio de contraste para avaliação hepática dentro das 24 horas da intervenção cirúrgica. 2 radiologistas que desconheciam todas as informações clínicas analisaram as imagens independentemente. O estudo demonstrou que a redução do realce hepático dos doadores na ultrassonografia com contraste está associada à doença da disfunção primária do enxerto. O artigo concluiu que a redução do realce hepático dos doadores identificada na ultrassonografia com contraste antes do transplante é um fator de risco independente para piores desfechos em curto prazo dos transplantes hepáticos. O próximo artigo tem o seguinte tema: o padrão microcístico e o sombreamento são preditores independentes de tumores ovarianos limítrofes e cistadenofibroma na ultrassonografia. O contexto do artigo aborda as características ultrassonográficas de tumores limítrofes e cistadenofibroma, que são complexas e costumam se sobrepor com malignidade. Distinguir esses tumores de tumores malignos na ultrassonografia pode ajudar a orientar o tratamento cirúrgico. O estudo foi um estudo retrospectivo que revisou os achados da ultrassonografia pré-operatória em pacientes com pelo menos um tumor epitelial primário anexial. Identificou-se que 59% dos cistadenofibroma exibiram sombra acústica e que 53% dos tumores limítrofes demonstraram padrão microcístico, o que foi significativamente maior do que os outros tumores. Como conclusão, a sombra acústica e padrão microcístico foram preditores independentes de cistadenofibroma e tumores limítrofes, respectivamente. O próximo artigo tem como tema a utilidade de uma vesícula biliar pouco distendida na ultrassonografia para descartar colicistite aguda.
O contexto do artigo aborda que a ultrassonografia é comumente usada para avaliar pacientes com suspeita de colicistite aguda, embora as taxas de sensibilidade e especificidade possam ser subótimas, mesmo quando combinadas com sinais locais e sistêmicos de inflamação no exame físico e testes laboratoriais. O estudo foi um estudo retrospectivo que revisou 456 pacientes com ultrassonografia abdominal para dor no quadrante superior direito. 319 pacientes com colicistite aguda, crônica e sem colicistite foram incluídos. A largura da vesícula biliar abaixo de 2,2 cm não demonstrou casos de colicistite aguda, resultando em 100% de sensibilidade. A conclusão do artigo foi que a subdistensão da vesícula biliar com largura menor do que 2,2 cm pode servir como um sinal sensível para excluir colicistite aguda. O seguinte artigo fala sobre a espessura da placenta correlacionada com o distúrbio do espectro da placenta acreta em mulheres com placenta prévia. O contexto do artigo fala sobre a variabilidade significativa no diagnóstico do distúrbio do espectro da placenta acreta. Esse espectro da placenta acreta está associado à placenta prévia e há uma sobreposição significativa em suas características de imagem. É importante a distinção entre os dois achados, pois podem impactar o manejo clínico. Foi realizado um estudo retrospectivo que analisou relatórios de ultrassonografia realizados próximos ao meio da gestação. 3 medidas foram obtidas na porção mais espessa da placenta em imagens transabdominais longitudinais. Foram incluídos 65 pacientes com placenta prévia. A espessura média da placenta foi de 4,3 cm para o grupo com o distúrbio e de 3,0 cm para o grupo sem o distúrbio. Um limiar de 4,5 cm apresentou sensibilidade de 50% e especificidade de 96% para o distúrbio da placenta acreta. A conclusão foi que o aumento da espessura da placenta no segmento uterino inferior está associado ao distúrbio da placenta acreta. Isto pode ser usado para estratificar os pacientes de baixo risco dos de alto risco para os distúrbios da placenta acreta. O seguinte artigo tem como tema Quantificação da gordura do fígado por ultrassonografia em crianças, um estudo prospectivo. O contexto do artigo é que a doença hepática gordurosa não alcoólica comumente causa doença hepática crônica em crianças e está aumentando em prevalência com a obesidade. Métodos de imagem não invasivos para diagnosticar e quantificar a gordura hepática podem ajudar a orientar o manejo. Foi realizado um estudo prospectivo de crianças que realizaram ressonância magnética abdominal e avaliação do fígado por ultrassonografia. Um total de 48 pacientes foram incluídos, dos quais 21% tinham esteatose. O coeficiente de atenuação e o índice hepatorrenal computadorizado demonstraram valores satisfatórios de sensibilidade e especificidade para detecção de esteatose leve e moderada. Nenhum dos parâmetros de elastografia ou de Nakagami foram fortemente correlacionados com a fração de gordura de densidade de prótons. A conclusão do artigo foi de que o índice hepatorrenal e o coeficiente de atenuação podem detectar e quantificar com precisão a gordura hepática, o que é essencial para o manejo da doença hepática gordurosa não alcoólica em crianças. O último artigo aborda a avaliação ultrassonográfica de malformações vasculares de fluxo lento em crianças, relatórios diagnósticos práticos para orientar o manejo intervencionista. A visão geral do artigo é analisar os principais recursos ultrassonográficos das malformações vasculares de fluxo lento pediátricas, que são subdivididas em capilares, venosas e linfáticas. Estão incluídas discussões sobre o tamanho da lesão, localização da malformação, morfologia e imagens mimetizadoras. Descrições precisas dessas lesões podem auxiliar no planejamento pré-procedimento e no manejo clínico. Muito obrigada por nos acompanhar. Para mais detalhes, acessem nosso blog, onde poderão encontrar informações sobre as publicações originais. Sintam-se à vontade para compartilhar conosco suas dúvidas e perguntas sobre imagem e ultrassonografia. Nos vemos no próximo mês.